Olá pessoal, meu nome é Ludmila e esse é o meu canal Relíquias Ocultas. Você é super bem-vindo aqui, se esse é seu primeiro vídeo e se você já se inscreveu, já está me assistindo há algum tempo, muito obrigada, seja bem-vindo também mais uma vez. Hoje, retomando, né, continuando, eu tento continuar um pouco aí as histórias, né? Semana passada falei sobre a descoberta da biblioteca, daquilo que foi denominado posteriormente, né, de Biblioteca de Nag Hammadi. Antes de eu começar a falar do assunto de hoje, eu queria explicar que em um determinado momento aí, um dia, eu falei que eu ia mudar o dia da postagem. Em vez de ser domingo, eu ia postar no sábado, porque eu tava tendo probleminhas no domingo. Aí semana passada eu postei no domingo. Fim de ano, né? Aparecem coisas inesperadas, sempre ótimas, maravilhosas, e aí eu tenho que fazer uma mudançazinha aí de planos de última hora, mas eu vou sempre manter a frequência semanal, tá? Às vezes no sábado, outras vezes no domingo, na medida das minhas possibilidades, quem sabe até na sexta, né? E um dia, quem sabe, eu começo a postar mais vezes por semana. Então, agora eu vou começar de verdade o vídeo, continuando, né? Semana passada, então, a história de uma das maiores descobertas arqueológicas da história, que foi os livros gnósticos de Nag Hammadi, juntamente no século XX, né? Com a descoberta dos famosíssimos, mais famosos, né, até que Nag Hammadi, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que um dia também falaremos aqui. Falamos da definição de gnose dada pelo Congresso de Messina, realizado na cidade italiana de Messina em 1966. Definição de gnose e de gnosticismo para fins acadêmicos, né? Gnose, vocês se lembram? Conhecimento dos grandes mistérios, conhecimentos reservados ao elite, né? E gnosticismo, conjunto de sistemas pertencentes aí ao século II depois de Cristo. Então, estavam falando do gnosticismo cristão ali, né? Vamos falar agora, então, a respeito de gnosticismo cristão. E para falar a respeito disso, eu vou começar pegando a opinião de quem era contra os gnósticos cristãos. Gnose é um assunto fascinante, maravilhoso, muito fértil, e eu acho que eu vou ficar bastante tempo falando nele. Por quê? Porque a gnose é uma coisa, também falamos, eu me lembro, né, da origem da palavra gnose, que é grega, né, significa conhecimento, uma luz, um conhecimento não do tipo intelectual, mas uma luz interna, uma percepção interna, interior, o autoconhecimento, portanto, né, se é dentro, tem relação e diz respeito ao famoso eu, né? Então, nesse ponto aí, o grande mistério, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses, né? Resumindo, é isso daí mesmo. Então, por conta disso, por conta da gnose, vejam, a gnose, ela pode ser, nesse sentido aí, rastreada. Eu li esse termo num livro, falando a respeito de gnose, né? A gnose, nesse sentido aí que eu acabei de falar, de percepção interna, né? E também de conhecimento reservado ao elite, pode ser rastreada em praticamente todas as religiões e também filosofias, né? Então é por isso que ela é excelente aqui como ponto de partida para outros vídeos que eu vou fazer pegando aí a carona na gnose. E o gnosticismo cristão agora vai ser a bola da vez. Falaremos então do gnosticismo cristão. Escolhi os seus detratores. Eu vou falar a respeito, pegando aí, né, a opinião dos padres ali, das autoridades, bispos, presbíteros da igreja primitiva ali, do cristianismo e seus primórdios, né, que escreveram contra
aqueles que eles consideravam que tinham uma opinião errada. Então, assim, houve uma batalha ali naquele começo, né? De opiniões, de posicionamentos a respeito do que seria o cristianismo. Então, quem achava que tinha uma posição correta, né, era o ortodoxo. O ortodoxo achava que a opinião dele era a opinião correta. E chamava o outro, que fazia uma escolha diferente, de herético. Então, assim, a gente nesse cenário aí, né, entre os ortodoxos e os heréticos, nós temos atores de ambos os lados. E hoje vamos conhecer aí um dos principais atores do cristianismo ortodoxo, um dos responsáveis, né, um dos principais responsáveis pelo cristianismo ter tomado os rumos que ele tomou, inclusive na escolha daqueles livros que viriam a fazer parte do cânone definitivo do Novo Testamento, né? Ou seja, aqueles livros que seriam adotados como regra de vida, de conduta de vida e de crença em vida após a morte pela comunidade dos cristãos. Então hoje nós vamos conhecer, eu vou falar, né, de 3 personagens aí que combateram os heréticos ferozmente, e teve outros, mas nós vamos falar hoje de 3 e mais especificamente de um deles, que é esse aí que teve uma contribuição assim determinante na elaboração daquela lista, que é o bispo Irineu, bispo de Lyon, daquilo que hoje é a cidade de Lyon na França, uma das maiores cidades da França. Os outros 2 que eu vou mencionar, mas não vou me aprofundar, pelo menos não hoje, são Tertuliano de Cartago, Tertuliano que, segundo as minhas leituras aí, era um fanático, ele era um defensor assim bastante ardente de seus posicionamentos, digamos assim, né? Era de Cartago, uma cidade do norte da África, que se tornou famosa. Não sei se você, como eu, adora a história de Roma, mas Cartago foi durante muito tempo a inimiga número 1 de Roma e acabou sendo destruída pelos romanos e posteriormente virou uma poderosa e próspera colônia e cidade romana no norte da África, e posteriormente também uma cidade importantíssima na história do cristianismo. É de lá que veio Tertuliano. E também o outro terceiro personagem é Eusébio, bispo de Cesareia. Eusébio ficou conhecido, para vocês terem uma ideia, né, como pai da história da igreja, porque ele escreveu um compêndio chamado História Eclesiástica, que eu comprei aqui, e Eusébio é muito famoso, né? Ele conheceu pessoalmente o imperador Constantino, que foi o imperador romano que se converteu ao cristianismo. A história da conversão do Constantino é assunto para outro vídeo maravilhoso, é muito legal. E as especulações em torno, né, da sua conversão, se ele se converteu mesmo, se ele não se converteu, também dá pano para manga até hoje. O fato é que essa conversão mudou a história do mundo. E Eusébio conheceu pessoalmente Constantino e foi, né, convidado ali para o famoso Concílio de Nicéia, que foi convocado por Constantino, e Eusébio escreveu uma proposta que veio a ser aprovada como Credo de Nicéia, assim, em suas linhas gerais, tá? Vocês vejam a importância aí do Eusébio. Mas enfim, né, Irineu, Tertuliano e Eusébio escreveram contra as heresias. E muito do que se conhecia, do que se conheceu a respeito dos heréticos, dos gnósticos cristãos dos primeiros séculos foi por conta dos escritos dos seus detratores. Por quê? Porque a partir do momento que o cânone foi definido, esses 27 livros que nós recebemos, os outros escritos foram condenados, tinham que ser destruídos.
não teriam chegado até nós se não fosse aí a esperteza de alguns monges, provavelmente, que esconderam aqueles códices no penhasco lá em Nag Hammadi. Então, fora isso, né, fora aqueles lá, um outro escrito gnóstico cristão havia sido descoberto no século XVIII e no século XIX. Um dia eu vou falar mais a respeito disso, tá? Mas a maior parte dos escritos dos próprios gnósticos cristãos foi descoberta, veio à luz, né, veio à tona em 1945. Até lá, até então, né, o que nós conhecíamos a respeito do pensamento dessas correntes filosóficas aí vinha a partir da opinião, da avaliação de Irineu, por exemplo, que escreveu um livro apenas dedicado, né, para combater as heresias. Eu anotei aqui, agora eu tenho um roteiro para eu não me perder, né? Porque é muita coisa para falar, às vezes eu falo, chega no final, não falei aquilo que eu queria ter falado. O livro se chama Adversus a Hereses. Lembra a heresia, né? Então ele escreveu um livro contra as heresias. E esse livro aí, então, praticamente faz o quê? Define, né? Somos nós contra eles. Nós, os cristãos verdadeiros, os cristãos com as posições corretas, e Tertuliano, né? O que Tertuliano falou? Ele declarou, tá? Eu anotei aqui que os evangelhos tinham inspiração divina e que, portanto, continham toda a verdade. Os evangelhos, os 4 evangelhos, porque como nós vimos, né, havia vários outros. Esses não foram considerados como tendo inspiração divina, né? Os critérios para isso eu vou falar num vídeo mais específico a respeito da formação do cânone, né? Para entrar nessa lista, para vencer o concurso, para passar nesse concurso aí, tinha que contemplar lá alguns requisitos, né? Tinha que ter algumas características. E aí a gente vai ver nesse vídeo aí especificamente, né? Uma delas era a apostolicidade, né? Tinha que ter sido escrito por um dos apóstolos ou por alguém que houvesse conhecido um dos apóstolos, mas isso a gente fala depois, né? Hoje falaremos sobre o livro de Irineu. Por quê? Porque olha só, gente, uma das coisas interessantes, né, boas, fantásticas da gente falar, estudar um pouco sobre esse assunto, é que dele nós pulamos para outros. Irineu e os outros, né, representantes lá da igreja, eles classificavam os escritos heréticos como sendo obras do demônio. Né? Fez alguma ressonância com o martelo das feiticeiras? Obras do demônio, de inspiração diabólica, né? Parte com o demônio. Bom, disso daí para o martelo das feiticeiras, né? O Maleus Maleficarum, do qual nós falamos lá no vídeo do Dia das Bruxas, não foi nem um pulo, né? Foi assim, uma respiraçãozinha, já estava no Maleus Maleficarum. Mas Irineu, essa explicação, dizer que era diabólico, é uma explicação teológica. E Irineu também foi em busca, além disso, ele foi em busca de explicações históricas para o surgimento dessa heresia. E ele rastreou, né? Usamos hoje o verbo rastrear, ele foi lá, seguiu as pistas, né, na opinião dele, das origens do gnosticismo cristão e chegou, sabe aonde? Na Grécia. Ele chegou na filosofia grega. Então ele achava que o pensamento, as conclusões, os ensinamentos, os mitos, os gnósticos cristãos gostavam muito de mitos, né? Especialmente um mestre gnóstico famosíssimo, considerado brilhante pelos seus contemporâneos, chamado Valentino. Eles gostavam muito de mitos. Então Irineu
foi achar lá na filosofia dos pré-socráticos, principalmente, as origens, né? Ele falava então que o gnosticismo cristão era uma mistura deturpada entre cristianismo e filosofia grega. Eu anotei aqui, para não me perder, tá? A pessoa que ficava escrevendo, que escrevia sobre as heresias é chamada de heresiólogo, tá? Então o Irineu era um heresiólogo. Eu anotei aqui algumas conclusões, né? Algumas coisas que Irineu fala no capítulo 14 do livro 2 de seu tratado, né? Contra as heresias. Então ele fala, né, que uma das coisas, né, que os gnósticos acreditavam, assim, vejam gente, vou aproveitar para falar que os gnósticos cristãos que estão ali representados na biblioteca de Nag Hammadi, eles não possuem uma uniformidade de pensamento. Aqueles livros não refletem sempre a mesma coisa, a mesma orientação filosófica, doutrinal. Eles têm diferenças, né? Então a gente vai falar aqui em termos genéricos, né? Em termos genéricos, em termos gerais, havia gnósticos cristãos que acreditavam que a água era o princípio de todas as coisas. Então, Irineu fala que esse pensamento se originou aonde? Se originou lá nos pré-socráticos. Você conhece os pré-socráticos? Então, né? Os pré-socráticos a gente estuda na escola. Você está estudando os pré-socráticos? Como eu tô vendo que o vídeo já está muito comprido, então eu vou deixar para falar dos pré-socráticos no próximo vídeo, tá? Fica aí, não saia que vem pré-socráticos para nós, tá? Já já!